tinha acabado de pregar e o outro vinha e confirmava, e outro vinha e confirmava, enfim. Isso mostra, né, muito parecido até aos exemplos que cada pregador usou. E isso mostra que nós estamos no caminho certo. Que Deus que realmente quer falar conosco, como eu falei, não houve nada combinado. Houve um fluir do Espírito Santo, né, que direcionou a igreja, nos direcionou a trazer, compartilhar a palavra dessa maneira. E foi benção. E creio que essa noite, de manhã tivemos um culto poderoso e essa noite não será diferente. Mas que você abra o seu coração, irmãos. Eu estou aqui só para ser canal de bênção na sua vida. Que você abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para você. Então em Romanos 12, 3 fala assim, Paulo fala na carta aos Romanos: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que lhe convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo ele menciona aqui que a cada um de nós é dado uma medida de fé. Ou seja, você já deve saber, mas eu quero reforçar, quando nós nascemos, já nos é concedida uma medida de fé. O próprio Deus nos concede uma medida de fé. E eu costumo falar que a fé é um elemento básico, fundamental, essencial na vida de um crente, de um cristão. Um crente sem fé, ele é como um saco cheio de nada. Por quê? Porque a fé é essencial em vários aspectos. Dentre eles, basicamente, a fé é necessária para que a gente receba a nossa salvação através de Cristo Jesus. Ou seja, você só é salvo quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não é por obras, não é por méritos, não é pelo nosso esforço, é através da fé em Cristo Jesus. Ou seja, um elemento fundamental, básico, que é necessário para nossas vidas. Efésios 2,8 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé também ela é essencial para nós nos relacionarmos com Deus. Não tem como você se relacionar com um Deus que é invisível, intocável, que você não pode tocar, você não pode ver, mas você precisa se relacionar com Ele, ter comunhão com Ele. E a base dessa comunhão é a fé, porque como você vai se relacionar com um Deus ao qual você não consegue ver, ao qual você não consegue tocar, é somente através da fé. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa quão boas obras você faça, eu e você façamos, não importa quão bom nós sejamos, não importa quão bom caráter, não importa as obras que você tenha, se todas forem produzidas sem fé, ainda assim a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então veja quão fundamental é a fé de um cristão, quão fundamental nós precisamos exercer a nossa fé, praticamente em todos os aspectos da nossa vida. A fé também ela produz cura, milagres, não é verdade? Através da fé nós podemos operar a cura, ou se você tem uma enfermidade, você crê na palavra do Senhor, você tem fé, e aquilo é capaz de reverter um diagnóstico que você recebeu, um diagnóstico médico, através da tua fé no nome do Senhor Jesus. A fé reverte situações. Às vezes você passa por lutas, batalhas, dificuldades, e é através da fé que você consegue reverter aquelas situações. Quando humanamente não há nada mais a ser feito, o nosso socorro é Deus, é a fé no Senhor, que ainda nos dá aquela ponta de esperança, aquele fio de esperança. É ali que nós conseguimos permanecer. Através da fé nós vemos sinais, maravilhas, prodígios. Tantos homens, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, nós vemos no decorrer da Bíblia, né, através da fé, manifestando, fazendo sinais, maravilhas e prodígios, e vemos até hoje grandes avivamentos através da fé de homens de Deus. E no decorrer da Bíblia, nós continuamos vendo o manifestar da fé de pessoas, como eu disse, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, para alcançar outras vidas, porque nós cometemos um erro às vezes, achando que a nossa fé, ela é apenas para o nosso uso individual. Apenas para que, quando eu necessito de algo, então eu exerço fé, eu manifesto fé quando é apenas para o meu benefício. Eu quero ensinar hoje a igreja a manifestar a sua fé também para abençoar outras pessoas, mas abençoar alcançando vidas.
No decorrer da Bíblia nós podemos ver isso. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus, como eu falei, usando da sua fé, usando da fé para salvar outras vidas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Moisés foi um grande homem de Deus, e ele tinha tudo para ficar ali no ambiente dele, quietinho, tranquilo. Ele cresceu em meio ao povo do Egito, e ele já tinha algumas certas regalias. Moisés praticamente tinha uma vida ganha ali. Ele podia ficar tranquilo na dele, mas em um dado momento, ele tem um encontro com Deus e Deus o chama para libertar aquele povo. O povo hebreu que estava escravo. Moisés podia ter se negado, podia ter ficado ali no mundinho dele, cuidado da vida dele, mas não. Ele escolheu exercer fé, manifestar a fé dele para salvar aquela nação, para salvar aquela multidão. Ou seja, independente de você usar da sua fé para salvação eterna ou para livramento, mas você deve usufruir, usar da sua fé para salvar alguém. Foi assim com Moisés. Nós podemos ver isso também através da vida de Noé. Queria que nós orássemos, irmão, um tempo. Sinto um ambiente ainda um tanto pesado. Queria que você fechasse seus olhos. Apague as luzes por um momento. Oh, Senhor. Oh, Deus. Libera esse ambiente em nome de Jesus. Deus, eu peço que toda resistência agora, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem carnal, que caia por terra agora em nome de Jesus. Deus, nós cremos que essa palavra que o Senhor tem para nós é uma palavra dos céus, é uma palavra rema. Mas eu quero declarar toda a resistência agora quebrada, em nome de Jesus. Senhor, libere esse ambiente agora. Espírito Santo, que os irmãos que estão sentados aqui lancem no Senhor todo cansaço, todo medo, toda insegurança, Senhor. Nós queremos que essa palavra vai mudar a vida de pessoas que estão aqui. Então eu quero declarar que esse ambiente é do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que o único Espírito que tem liberdade nesse ambiente é o Teu Espírito Santo. Senhor, que a Tua graça esteja sobre esse lugar nesse momento. Abre os céus, Pai, sobre esse ambiente. Nós queremos ansiar, nós queremos a mesma presença que se manifestou nesses últimos dias de conferência. Nós damos liberdade para essa presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode manter a iluminação da maneira que estava. Então, Noé é um outro exemplo de alguém. Não, pode abaixar um pouquinho. Noé é um outro exemplo de alguém que foi usado com tremenda fé para alcançar outras vidas. Noé, Deus dá uma direção para ele, uma ordem a ele que ele construa aquela arca. E na verdade ele poderia ter ficado na dele, poderia ter cuidado da vidinha dele ali. Afinal, aquela arca demoraria anos e anos para ser construída. Então Noé poderia ter feito o seguinte: olha, eu vou construir apenas um barco, um pequeno barco aqui, e eu coloco a minha família, eu coloco alguns poucos bichos para se reproduzirem. E assim, quando vier o dilúvio, e aí eu vou tocar minha vida e deixo esse povo. Mas não, através de um ato de fé de Noé, ele obedeceu, ele creu que ele alcançaria outras vidas através da fé dele. E ele obedeceu ao Senhor. E através de Noé, gerações foram salvas, nações foram salvas. Ele repovoou a terra com a família dele. E esse foi o ato de fé de Noé. Mas toda vez que nós falamos de fé, não tem como nós não pensarmos em alguém. Quando fala de fé, qual a primeira pessoa que vem à sua mente?
Pode falar alto. Quem vem à sua mente? Abraão. Abraão é mencionado na Bíblia como o pai da fé. E toda vez que nós ouvimos falar de Abraão, também a primeira coisa que nos vem à cabeça é Isaac. Porque a maneira sobrenatural com que Isaac foi gerado, afinal, Sara e Abraão eram um casal que já de idade avançada. Humanamente era impossível que aquele casal concebesse um filho. Então, a narrativa bíblica conta a maneira que Isaac é concebido. E nós focamos que Isaac é a promessa. Isaac é a promessa de Deus a Abraão. Isaac é a promessa de Deus a Abraão. Não é verdade? Isaac é a promessa de Deus a Abraão? Sim ou não, igreja? Sim. Isaac é a promessa de Deus a Abraão. Mas quando nós lemos um texto, nós vamos prestar atenção e perceber que Isaac não é a primeira promessa até então. Ou melhor, Isaac, ele seria uma consequência também, mas não pararia apenas em Isaac. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Gênesis 12, 1, vamos ler o texto. Essa é a primeira vez que Abraão se comunica com o Senhor, ou o Senhor se comunica com Abraão. Então abra a sua Bíblia em Gênesis 12, 1. Olha o que diz em Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E olha aqui a promessa. Primeiro Deus dá uma ordem a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela. E agora vem a promessa: e far-te-ei uma grande nação. Deus ainda não menciona nada sobre Isaac. E abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E ele continua: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus pela vida de Abraão. Então perceba que, até então ali, Isaac não é mencionado, apesar de fazer parte ali do pacote da promessa. Mas Deus está falando para Abraão: olha, através da sua vida, nações serão abençoadas. Então Isaac é a manifestação física da fé de Abraão, mas ele não é o propósito final. Deus não pararia apenas em Abraão, não. Deus alcançaria outras vidas, nações, através da vida daquele homem. E eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus não vai parar apenas na sua família. Deus vai alcançar os seus vizinhos, Deus vai alcançar os amigos do seu trabalho, Deus vai alcançar os seus amigos do colégio, Deus vai alcançar as pessoas ao seu redor. Deus não vai parar apenas em Isaac. Então a promessa de Deus era uma nação a Abraão. E uma característica interessante de Abraão é que, quando nós lemos a Bíblia, ele aparenta ser um homem muito preocupado com a família, não é verdade? Você nota, você vê Abraão a todo momento ali preocupado com Ló. Então ele livra Ló do cativeiro, ele intercede por Ló em Sodoma e Gomorra, ele a todo momento está cuidando de Ló ali, preocupado. Em dado momento ele permite que Ló escolha o melhor lugar para que Ló vá, e ele vai para um outro canto, ele dá as prioridades para Ló, preocupado com o sobrinho, preocupado com a família. E nós notamos também que ele é extremamente preocupado com o Isaac, que ainda não veio. Ele é extremamente preocupado ali em completar a família. Não tinha família completa ainda, Abraão não tinha uma família completa. Então Abraão estava preocupado com seu Isaac, enquanto Deus estava tentando mostrar para Abraão que não era apenas Isaac, existia algo muito mais além que apenas a vida de Isaac, apenas uma vida. Havia uma nação ainda. Era como se Deus estivesse mudando uma chavinha na mente de Abraão, na cabeça de Abraão, falando: Abraão, não é apenas o seu universo. Eu abençoarei os outros através da tua vida. Tira a tua preocupação com relação apenas à tua família. Descansa o teu coração. Benditas serão outras famílias através da tua vida.
há muito mais para você, há muito mais, você está olhando apenas o teu universo, o teu mundo. Eu fico pensando, talvez, se Deus não tivesse dado logo Isaac para Abraão, se ele continuaria a peregrinação? É uma pergunta para mim mesmo que eu me faço. Por isso que Deus tem um momento certo de nos dar as coisas. Deus tem um momento exato, Ele sabe o momento correto. Talvez você está clamando pelo teu Isaac, você está preocupado, mas Deus sabe o momento certo. Deus sabe quando o teu coração está preparado, Deus sabe o momento certo do Isaac. Eu quero declarar sobre a tua vida que no momento certo, aquele Isaac que tanto te preocupa, aquele Isaac que tanto te incomoda, aquele Isaac que você tanto ora a Deus, no momento certo, o Senhor proverá a você. Então Deus muda, a todo momento tenta mudar essa chave na mente de Abraão, para que ele não fique preocupado ali, apenas centralizado em um lugar, em um ambiente, com uma pessoa só, que é a sua família, ou que é Isaac. E é interessante que em Gênesis 15, 3, não precisa abrir, Abraão meio que coloca Deus na parede. Abraão chega diante do Senhor e fala: Senhor, tudo isso é muito bom tudo que o Senhor vai me dar, é muito bom ser próspero, é muito bom ter animais, é muito bom ter prosperidade, é muito bom ter servos, é muito bom ter riquezas, tudo isso que o Senhor vai me dar. Mas Senhor, eu não tenho mais nada, eu não tenho aquilo que eu realmente quero, ou melhor dizendo, eu não tenho Isaac, eu não tenho um herdeiro. Quando eu morrer, isso vai ficar nas mãos do meu mordomo. Eu não tenho um herdeiro. Então parece que nesse momento Deus perde a paciência com Abraão e ele tem que explicar para Abraão. E Deus fala: Abraão, você não está entendendo, fica tranquilo, eu vou te dar Isaac. Isaac está embutido ali no pacote da promessa. Eu vou te dar Isaac, fica tranquilo. Mas vem aqui um pouquinho, sai aqui fora, sai da tua tenda, olha para o céu, olha as estrelas do céu, você consegue contar? Essa será a sua descendência. Você consegue contar as areias, os grãos de areia do deserto? Você consegue contar? Essa será a tua descendência. Essa é a nação que eu quero abençoar através da tua vida. Olha ao teu redor, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste. Aonde você pisar, benditas serão as nações através da tua vida. Irmão, eu quero declarar sobre a tua vida, aonde você pisar nessa cidade, se você crê, se você tem fé, que quando você declarar uma palavra, quando você declarar o evangelho sobre a vida de alguém, bendita é essa pessoa através da tua vida. É mais uma vida alcançada através da tua vida. Se você tem fé, levanta a sua mão. Deus, usa esses irmãos e irmãs, Pai, com a mesma fé que o Senhor usou Abraão, para que benditas sejam famílias lá fora da cidade de Itatiba, para que eles possam alcançar em nome de Jesus. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, não tem a ver com ser um evangelista, não quero que você confunda isso. Tem a ver apenas com você pregar o amor de Jesus para as pessoas. E às vezes nós saímos desse mundinho centralizado que nós ficamos, preocupados só com os nossos. Na verdade, preocupado com o nosso Isaac. Mas a pergunta que Abraão deve ter se feito, ou feito a si mesmo e é válida, né? Eu até entendo Abraão, porque quando ele olhava ao redor dele, Deus falava sobre nações e multidões, mas ele olhava para si mesmo e ele olhava para a família, a pergunta que ele deve ter se feito é: como, Senhor, eu posso crer que eu vou alcançar dezenas e milhares de pessoas se eu olho para a minha família, eu não tenho nem o primeiro, eu não tenho nem o Isaac ainda. Como que eu posso crer que eu tenho condições de alcançar uma outra vida, se eu não conseguir alcançar nem o meu ainda? Se eu ainda não tenho nem o Isaac? E essa é a indagação que talvez eu já me fiz muitas vezes, mas Deus me curou e eu creio que às vezes, muitas vezes você se faz. Deus te dá uma palavra, uma direção, e Jesus falou aí de pregar o evangelho,
E daí você sai de um culto cheio da presença do Senhor, você sai de uma conferência cheio da presença do Senhor, onde nós ministramos sobre fé, nós ministramos sobre ir, caminhar, andar sobre as águas, perseverar, ganhar vidas. E aí quando você chega na tua casa, você abre a porta da tua casa, você vê o seu familiar, o seu cônjuge, o teu filho, os teus pais, e eles ainda não receberam o amor de Jesus, não aceitaram Jesus. Eles não são convertidos. Ou você vai numa festa de família, naquelas festas que a gente se reúne, e quando você olha ao teu redor, você olha em volta, estão cheios de pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo. E você fica até meio deslocado em estar naquele ambiente, porque você não tem assunto muito para conversar. Às vezes até tem um crente lá. Você dá sorte de ter um crente ali na família, e aí a gente sempre procura aquela mesa, sentar junto com o crente, né? É o único ali que você vai ter um assunto mais ou menos. Mas aí às vezes o crente é da Universal e você é da Batista, aí não bate muito assunto, não dá liga. Enfim, como eu vou crer, como eu vou ter fé para alcançar ao menos mais uma vida lá fora, se eu não consigo alcançar nem os de casa? Você está preocupado com Isaac. Você está se preocupando com Isaac. Mas Deus tem uma palavra que renova a nossa fé e fortalece a nossa fé, ainda que os nossos estejam perdidos. Deus traz uma palavra de esperança em Isaías 44:3. Abre para mim, por favor, Isaías 44:3. Olha o que o Senhor diz: eu vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. E aí ele continua: assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, sobre os meus e sobre os seus descendentes. Eu vou repetir: e eu derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, sobre os seus descendentes. Ele derramará o espírito dele sobre os nossos descendentes. E lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Essa promessa, através do profeta Isaías, foi dada para o povo de Israel em dado tempo, em dado período. Mas ela é nossa por direito ainda hoje, através do Senhor Jesus Cristo. Essas promessas foram alcançadas para nós também temos direito. A tua casa, a tua família, será derramado o Espírito sobre cada um deles. Essa é a palavra de fé e esperança para nós. Nas entrelinhas o Senhor está dizendo assim para mim e para você: ei, saia, pode ganhar vidas, pode pregar o Evangelho lá fora. Eu não estou dizendo para você ser um grande evangelista, um grande avivalista, apenas ganhe as vidas que estiver ao teu alcance lá fora. Porque Isaac é um problema meu. Isaac é responsabilidade do Senhor. Então nós ficamos incomodados e preocupados com Isaac, mas Isaac é problema e responsabilidade do Senhor. Sabe por quê? Porque Isaac, ele é concebido de maneira sobrenatural. Não há nada humanamente possível que possa ser feito para você conceber Isaac. Ele foi concebido de maneira sobrenatural. E quando se fala do sobrenatural, nós apenas descansamos no Senhor, temos fé e Ele vai prover o nosso Isaac. Então eu quero desafiar você a descansar no Senhor com relação àquele Isaac que está na sua casa. E às vezes dá tanto trabalho, não se converteu, não mudou. Fala para o seu irmão que está do teu lado: Isaac é responsabilidade do Senhor. Descansa em Deus. Agora eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com os seus familiares, com aqueles que estão na tua casa e agora você deve cruzar os braços e sair, não. Mulher, santifica o teu marido através do teu testemunho. Filho, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias. Pais, ensine os teus filhos no caminho.
Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E continue dando bom testemunho. E continue crendo. E continue orando, descansando no Senhor com relação ao seu Isaac. Mas enquanto não há resultado, enquanto não há mudança, enquanto Isaac não vem, você deve continuar a sua peregrinação. Você deve continuar andando em fé, você deve continuar caminhando. A tua fé deve prevalecer, perseverar. Você não deve parar a sua vida por conta que Isaac ainda não veio. Deixe Isaac nas mãos do Senhor. Isaac é responsabilidade do Senhor. Ganhe vidas para o Senhor enquanto o Senhor cuida do nosso Isaac, do teu Isaac. Sabe, quando Deus nos deu uma ordem para ir, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, cuidar de vidas, nós não temos a dimensão do impacto que a gente causa quando nós usamos a nossa fé para alcançar uma vida. Por isso que muitas vezes nós negligenciamos, porque nós não temos a dimensão desse impacto, do que causa numa vida. Nós esquecemos às vezes até o que o Senhor fez na nossa, quão impactante foi a obra. Então por isso às vezes nós negligenciamos. Eu dava um exemplo de manhã, é o pastor Ricardo e a pastora Rosângela. Eu tenho convicção, imagino que quando eles receberam o chamado para sair de Suzano e vir assumir o ministério, ainda não sabia direito em qual cidade, mas enfim, receberam uma direção do Senhor e tiveram que andar por fé, crer. Imagino que assim como nós, assim como Abraão, eles ficaram preocupados com seus Isaques, em deixar algumas coisas para trás. Havia naturalmente uma preocupação, mas eles não tinham a dimensão da proporção da igreja, do tamanho da igreja, de quantas vidas, eles não tinham a proporção que hoje estariam ministrando ou cuidando de uma conferência ao nível que foi feita, toda essa estrutura, mas eu quero falar de vidas, que é o mais importante. Eu imagino que eles não tinham essa dimensão de quantas vidas, quantas pessoas estariam sentadas em cada cadeira que está aí, em cada pessoa que sentou no culto da manhã. E não é somente nós que estamos aqui, porque dentro dessa igreja, da comunidade Teleios, quantas outras vidas que passaram e hoje não estão aqui entre nós, mas foram para uma outra denominação, para uma outra igreja, mas conheceram o Evangelho de Jesus através da fé daquele casal, que saiu lá de Suzano e veio para cá, debaixo de uma palavra, teve fé, e por causa deles hoje, eu estou aqui pregando, você está aí sentado, ele está aí sentado, o seu irmão está ao seu lado, porque eles tiveram fé, eles descansaram em Deus, eles deixaram os Isaques, eles pagaram o preço. Deixar o Isaac não é muito fácil. Deixar o Isaac na mão do Senhor não é muito fácil. Mas antes nas mãos dele do que nas nossas. Porque ele cuida muito melhor. Então o pastor Ricardo é um exemplo disso, a pastora Rosângela. E essa obra, essa atitude de fé, ela vai continuar para sempre, irmãos. Ela não vai parar. Daqui a 10 anos essa igreja vai estar num outro nível maior. Por quê? Porque o Evangelho continua. Essa igreja vai continuar crescendo, graças à atitude de fé de um casal. Assim como a atitude de Abraão, a atitude de fé de Abraão. Nós continuamos sendo impactados graças à atitude de um homem lá atrás. Graças à atitude de fé. Você líder, que ministra lá no Ministério Kids, você líder das crianças, você não tem dimensão do impacto que você está causando sobre a vida daquelas crianças. Você não tem dimensão de quando você prega o Evangelho para elas. Você é líder de célula, que está ministrando na célula. E às vezes você está com aquelas mesmas pessoas, aquelas pessoas que estão com você há algum tempo e a célula não flui, parece não rompe. Você não tem dimensão do impacto que você está causando. Quando você coloca um louvor e o teu vizinho está ouvindo, no mundo espiritual que está acontecendo naquele bairro. Enquanto você deixa o teu Isaac na tua casa, muitas vezes você vai numa célula com problemas, dificuldades. Você deixa os seus Isaques, mas você não tem dimensão do impacto que nós estamos causando no inferno. Você que é anfitrião, você irmão que está sentado, às vezes, Éder, eu não faço parte de nenhum ministério,
Mas você que frequenta, você está na célula, você que está engajado, você que abre a boca para falar do amor de Jesus, você não tem dimensão do impacto que você está causando. E o Evangelho ele é tão poderoso que ele é como um vírus altamente contagioso. Então, quando nós nos reunimos em duas pessoas, e você abre a boca para falar do Evangelho, você já contaminou uma pessoa. E se você reúne em 3, você vai contaminando, você vai contaminando, você vai contaminando. E a matemática do Evangelho, ela sempre vai crescer, ela nunca vai subtrair, dividir, ela sempre vai multiplicar. O pastor Ricardo e a pastora Rosângela ganharam o pastor Edmar e a pastora Sol, 2 se tornaram 4. E aí os 4 ganharam outros 4, se tornaram 8, e os 8 se tornaram 16, e os 16 continuaram e foram para 32, e assim vai. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Enquanto Deus cuida dos nossos Isaques. Enquanto o Senhor cuida dos nossos Isaques. Eu quero te convidar a colocar diante do Senhor essa noite o teu Isaque, a tua maior preocupação, aquele que às vezes que impede você, aquele que mina a sua fé, que você fala assim, eu não consigo ganhar ninguém, eu não consigo fazer nada, porque eu tenho um Isaque no meu coração. Eu não consigo. Eu quero convidar você a entregar essa noite. Mas, quando se trata de deixar o nosso Isaque nas responsabilidades do Senhor, e pregar o Evangelho, e falar do amor de Jesus, ou de cuidar de um outro alguém, por que a nossa fé, ela oscila tanto? Por que nós temos tanta dificuldade? Eu vou falar de dois tópicos. O primeiro é porque a fé, ela sempre terá resultado. Mas ela nem sempre é ao nosso tempo, ou na maioria das vezes não é o nosso tempo. Então, às vezes nós pregamos e nós queremos que aconteça ao nosso tempo, nós queremos que o Isaac nasça ao nosso tempo, nós queremos que o irmão se converta ao nosso tempo, nós queremos que seja ao nosso tempo, e nem sempre é ao nosso tempo. Eu falava hoje de manhã, e pedi autorização para o casal, para o Carlão e a Bia, para compartilhar com os irmãos sobre algo que aconteceu. O Carlão e a Bia, vocês sabem, são convertidos há alguns anos. Perdão. E quando eles se converteram, alguns familiares não eram convertidos. Nem toda a família era convertida. E um belo dia eu assumi uma célula no bairro Terra Nova. E lá eu conheci a mãe da Bia, que não era convertida. Ela foi na primeira. Na segunda célula eu apresentei Jesus para ela. E lá ela aceitou o Senhor. Ela foi numa terceira célula. E depois da terceira célula ela não voltou mais. Ela foi viajar. E 17 dias depois o Senhor a recolheu. Eu creio que, enquanto o Carlão e a Bia tinham se convertido e a família deles, ou no caso a mãe da Bia, não era convertida, ela foi se converter depois, anos depois, mas eu creio que enquanto ela não se convertia, o Carlão e a Bia oravam por ela. Não foi no tempo deles, mas eles oravam por ela. Mas enquanto eles oravam, eles descansavam no Senhor. Enquanto o Isaac não vinha, eles descansavam no Senhor e continuavam à frente do ministério, orando pelos seus familiares. Como eu falei, não foi no tempo deles, não foi no tempo que eles gostariam. Eu imagino que eles gostariam de ter visto ela, vivido mais convertida, compartilhar mais do Senhor com ela. Mas aprove a Deus recolhê-lo. Mas não é uma história com final triste, não, é uma história com final feliz. Porque ela descansa hoje nos braços do Senhor. E o tempo que eles não tiveram aqui com ela, eles vão ter toda a eternidade para estar com ela. Porque enquanto eles pregavam, enquanto eles falavam do amor do Senhor, de Jesus, o Senhor cuidou do Isaac deles. Deus honrou a vida daquele casal. Então nem sempre vai ser ao meu tempo e ao seu tempo. Na verdade, sempre vai ser no tempo do Senhor. E nós temos dificuldade em compreender e aceitar isso. Descansa no Senhor, que o Senhor está cuidando do teu Isaac.
E um outro fato que às vezes a nossa fé oscila, e nós naufragamos na fé quando se trata de ganhar uma vida ou ministrar em outra vida, é que muitas vezes quando você está ministrando, o diabo sopra na sua mente, no teu ouvido, essa pessoa não quer nada com nada. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso na sua cabeça? Você deve ter pensado, olha, eu já falei tanto na vida dessa pessoa, mas ela não quer nada com nada. Mas isso é uma mentira do diabo, irmãos. E Deus me corrigiu quando eu preparava essa mensagem, Deus me corrigiu também com relação a essa postura, a pronunciar isso. Por quê? Porque um dia eu e você também estivemos do outro lado, e nós também não queríamos nada com nada, essa é a verdade. Se você recebeu o Evangelho, ouviu do amor de Jesus e se converteu na primeira vez, irmãos, parabéns, você é um felizardo. Mas eu, por exemplo, eu ouvia o Evangelho constantemente. Quando eu falo o Evangelho, eu ouvia alguém me chamando para se converter, alguém falando o amor de Jesus para mim. Eu era de outra religião, mas eu sempre, constantemente, tinha alguém pregando, me convidando para ir para igrejas. Mas eu nunca quis. Depois o meu irmão se converteu ao Evangelho e pregou o Evangelho para mim. Ele falou do amor de Jesus com muita clareza, eu pude compreender, mas eu não quis. Anos depois, eu entrei num trabalho e eu tinha uma vida totalmente promíscua. Eu estava num trabalho, num tipo de serviço, e levava uma vida promíscua. Irmãos, quando dava o carnaval, eu sumia, no mês, eu sumia 20 dias do trabalho, e não aparecia. Eu só aparecia depois do carnaval. Uma vida totalmente promíscua, regada a muita bebida, droga. E quando eu estava nesse trabalho, de repente entrou um irmão chamado, olha o nome dele, João Batista. Um irmão chamado João Batista, Deus colocou no meu caminho para pregar o Evangelho, para ministrar na minha vida. E esse irmão João Batista, ele sempre falava para mim, amigão, vai para a igreja, amigão, sai dessa vida. E passavam-se 3 dias, quando eu tinha a oportunidade de trabalhar com ele, ele vinha, amigão, sai dessa vida, vai para a igreja. E eu falava, não, irmão, não dá, eu sou outra vibe. Enfim, para resumir, constantemente ele me chamava. Até que teve um dia que eu falei para ele, eu comecei a mudar o discurso, porque ele começava a falar assim, irmão, amigão, eu vou te ver na igreja um dia. Eu vou te ver um dia na igreja. E aí eu falava para ele, irmão, um dia eu vou. Eu mudei meu discurso, de tanto ele falar, eu falava, um dia eu vou. Quando eu falei um dia eu vou a primeira vez, assim, no mundo espiritual aconteceu algo, eu creio. Porque eu proferi na minha boca, um dia eu vou. E aí, passaram-se 3 anos, ele falando isso, né? Nós perdemos o contato, ele saiu do trabalho. Mas, um belo dia eu estava andando nas ruas da cidade, ali no bairro de São Francisco. A banda pode subir, eu já estou quase encerrando. Eu andava pela cidade, pelas ruas de São Francisco e eu estava alcoolizado. E eu, andando pelas ruas, eu falei, eu não quero mais essa vida. Isso já não me preenche mais. Eu vou entrar dentro de uma igreja de crente. A primeira igreja que aparecer, eu vou entrar. E andando pela rua, tinha uma igreja bem pequena, e tinha uns crentes do fogo e tal, e foi aquela ali mesmo. Eu falei, é aquela ali mesmo que eu vou. Só que quando eu cheguei na porta, meio que eu me arrependi assim. Eu falei, não vou entrar não, vou ficar aqui fora mesmo. E tinha um diácono na porta assim, tinha um tapume e um diácono na porta, e quando ele me viu, ele falou, vem, entra aqui para dentro. Eu falei, não, eu só quero ouvir, eu bebi. Daí ele falou, não, vem como você está. E ele me pegou pela mão, me colocou lá dentro, sentado num banquinho de madeira, eu lembro como se fosse hoje. E lá ele colocou uma Bíblia no meu colo, abriu no versículo que estava sendo pregado. Eu estava alterado, eu nem me lembro o que estava sendo pregado, na verdade. Mas enfim, eu tive uma surpresa quando eu olhei para frente e fui ver quem estava pregando. Justamente o irmão João Batista, que falava que um dia ia me ver na igreja. E quando o João Batista ele me viu, ele sorriu, como te dizendo assim, eu falei para você que um dia eu ia te ver na igreja. E eu lembro que naquele momento teve um apelo, eu me levantei na hora do apelo, não sabia muito bem o que estava acontecendo, sei que é apelo, porque hoje eu faço parte de uma igreja. E eu levantei, e eu fui na direção daquele homem, e ele colocou as mãos na minha cabeça e começou a orar na minha vida, e profetizar, e declarar. Enfim,
Eu gostaria de falar para você, irmão, eu me converti, tive uma experiência sobrenatural naquele momento, foi maravilhoso, mas não. Eu era um vaso muito ruim. Deus teve que me quebrar ainda depois de muito processo. Mas aquele irmão marcou a minha vida, e quando eu preparava essa mensagem, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele, porque o que aquele irmão tinha comigo, eu nem era amigo íntimo dele, eu nunca fui na casa dele, eu nunca comi com ele, eu nunca fui íntimo. Ele tinha tantas outras vidas mais fáceis, para ele ganhar, para ele declarar, tinha tantas outras, mas ele escolheu deixar os Isaques dele, e orar por mim, e declarar sobre a minha vida, e profetizar sobre a minha vida. Ele não viu o fruto, ele não sabe que eu me converti, ele não caminhou comigo, ele esperou o tempo, mas ele não naufragou na fé. Ele creu, ele declarou uma palavra na vida dele. E glória a Deus pela vida do João Batista, que eu estou aqui hoje pregando para os irmãos. Porque um dia alguém deixou o Isaac de lado e foi buscar uma outra vida que estava perdida. Declarar o amor de Cristo, declarar o Evangelho. Fique de pé em nome de Jesus, irmão.